Olá, irmãos. Irmãos, você vai ver um vídeo aqui, né, onde o canal diz que Jesus Cristo já voltou, né, que Jesus não vai voltar mais, que já voltou nos anos 70, né, e ele vai mostrar dentro da Bíblia, né, ele vai mostrar versículos bíblicos, né, e para aqueles que não estudam a Bíblia, né, a maioria acaba virando ateus, outros incrédulos. Então vamos acompanhar esse vídeo aí, né, que eu vou dar a resposta para ele, né? E ele chama os cristãos de pateta, né? Mas vamos aqui acompanhar esse vídeo aqui, que são homens que são incrédulos, que jamais podem ter, né, a sabedoria de Deus. São homens que pregam, usam a Bíblia para contender com a verdade, desfazer, né, a Bíblia Sagrada. Né? Vamos acompanhar esse vídeo aí. Então vamos lá, veja só esse vídeo aqui. Né? É o texto que ele usa que quem não for sábio cai na lábia desses filhos das trevas aí, que quer desfazer a verdade do Senhor. Vamos aqui acompanhar. Olha só o texto que ele vai usar, certo? Olha aí na tela. Nós somos Adriano, José e Daniela, somos apóstolos do Ministério Apostólico do Ramo Estendido. Estamos numa jornada ministerial em torno de 30 anos. Deles, para dizer por que vocês estão olhando para as alturas. Esse Jesus, que dentre vocês foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Alguns estudiosos e teólogos ainda discutem acerca da segunda vinda de Jesus. Eles acham que Jesus ainda voltará a qualquer momento. Agora, para fazer o quê? Eu não sei. Bom, irmãos, eu vou adiantar o vídeo aqui, que aqui é só baboseira que ele fala aqui. Eu quero o importante aqui, que ele vai usar o texto bíblico aqui. Reino de Israel e reino de Judá. Vamos ler o verso 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado... Vamos ler? Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? É porque aqui ainda tinha que passar pelo juízo, né? Aqueles que não creram que Cristo era o Messias, tinham que passar ainda pelo juízo na grande tribulação. Então essa pergunta aqui é baseada nisso. É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? O verso 7. Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Verso 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Se Jesus não voltou ainda, esses discípulos teriam de estar vivos. Vamos dizer, estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Esse verso 9 até o 11, que Jesus foi elevado aos céus, e 2 varões vestidos de branco apareceu e disse aos discípulos: assim como vistes subir, assim vocês verão ele voltar. Veja, se Jesus não voltou ainda, esses discípulos teriam de estar vivos. Vamos ler. Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então, era eles que aguardavam Jesus voltar, e não nós do século 21. Estão pegando a visão aí? Só que aqui tem outro ponto-chave. Essa subida de Jesus, e os 2 anjos apareceu para os discípulos dizendo que ele ainda ia voltar, foi a primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos reunidos. Depois ainda, Jesus ficou aparecendo de várias maneiras dentro de 40 dias. Vamos ler mais um ponto-chave, que Jesus já voltou. No Evangelho de João, no capítulo 21,
a partir do verso 20. Bom, irmãos, vamos partir para essa parte aqui, né? Ali no Monte das Oliveiras, quando Jesus ele diz para os seus discípulos, né, que ele vai e iria voltar, né? E Jesus vai voltar com os seus anjos, os exércitos de anjos, né? Então Jesus prometeu para os discípulos que eles iam ver Jesus voltar, né, com os anjos, seus exércitos, né, do céu. Aí ele diz que os discípulos morreram e isso não se cumpriu, né? E isso não se cumpriu, né? E vocês podem ver que alguns dos discípulos, né, morreram. Na Bíblia não conta que todos morreram ali contando, né? Então veja só. Então essa promessa que Jesus faz aos discípulos, que eles vão ver Jesus vindo na nuvem, da mesma forma que viu subir ali, esse texto, né, essa profecia de Jesus, ela é verdadeira, né? Porque quando ressoar a trombeta, veja bem, quando ressoar a trombeta, os mortos vão ser ressuscitados. Os discípulos que morreram lá atrás, defendendo a fé, eles vão ser ressuscitados e vai ver realmente Jesus vindo na nuvem com os seus anjos. Vocês estão entendendo? Então é essa promessa que Jesus fez, que os discípulos vão ver Jesus vindo na nuvem, realmente vai acontecer. Então, no ressoar da trombeta, a trombeta vai tocar primeiro, antes de o céu se abrir, antes de Jesus aparecer na nuvem. A trombeta vai tocar e os mortos serão ressuscitados, e realmente os discípulos vão ser ressuscitados e vai ver Jesus vindo na nuvem realmente. Então eles criam uma grande bagunça que sabe, esses homens aí, né, de canais das trevas aí, misericórdia, é triste, irmão. Veja só outro texto que ele vai usar também para dizer que Cristo não voltou. Jesus e o outro discípulo. E relembrando aos irmãos que Jesus ele prometeu para alguns discípulos, certo? Está lá no texto que eu já mostrei para você. Jesus ele fala para aqueles discípulos ali: alguns de vós que aqui se encontram não vai passar pela morte até que eu venha com os exércitos de anjos, né? Com os seus anjos. Irmão, essa profecia não foi para todos os discípulos, né? Que vai ficar vivo, né? Que vai ver realmente a vida de Cristo. Não foi para todos. Mas Jesus fez uma profecia que alguns daqueles discípulos não vai passar pela morte até que Jesus venha com os seus exércitos de anjos, né? Tem discípulos de Jesus vivo hoje? Claro que sim, irmão. Você acha que eu vou desfazer a promessa de Jesus que ele fez para alguns daqueles discípulos? Jamais na minha vida, certo? Então, vamos acompanhar esse texto que ele usa aqui. Vamos lá. Então, Pedro... é por isso, irmãos, que a Bíblia não conta todos os apóstolos ali como eles morreram. A Bíblia não conta que todos morreram. E essa história de dizer que Pedro morreu na água de fogo é contada pelos teólogos aí, né? E com de fadas aí, tá certo? Então a Bíblia não mostra que todos os apóstolos morreram, não. Porque Jesus fez uma profecia que alguns daqueles ali discípulos que se encontram ali, alguns deles não passarão pela morte até que venha ver Cristo voltar com os anjos. E ponto final. E isso é para quem crê em Deus, né? No próprio Jesus. Quem não crê vai dizer como é que pode alguém viver? Irmãos, essas pessoas não creem em Deus, não, que é um Deus do impossível. Aqueles que estavam no deserto, seus cabelos não ficaram brancos, suas sandálias não ficaram velhas, tá certo? Então, eu creio na profecia de Jesus, tá certo? E essa profecia de Jesus é agora que ele vai vir com os seus anjos e todo olho verá. E o discípulo, algum daquele que Jesus fez a promessa, vai ver Jesus, está vivo até hoje, ok? Vamos ver essa aqui. Virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Que era João. Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Atenção, quando Jesus falou isso com... Então você veja que ele está lendo o texto bíblico, ok? Está lendo o texto bíblico, vai acompanhando aí. Pedro, se ele quisesse que João ficasse vivo
até que ele voltasse, foi a terceira vez que Jesus se apresentou aos discípulos reunidos, quando voltou do reino dele. E, obviamente, João viu Jesus diversas vezes. Então, minha amiga e meu amigo, não fica mais perdida em seu entendimento, aguardando a segunda vinda de Jesus. Jesus já voltou por volta de 40 dias para os seus discípulos. Bom, vamos parar por aqui, que ninguém aguenta ver baboseira desses incrédulos, né, que quer perverter o evangelho cristão. Ninguém aguenta não ver baboseira não, né? E a Bíblia diz que não é para nós perder tempo com esses que falam baboseira, mentira, querendo perverter o evangelho. Bom, mas irmão, essa passagem que Jesus diz, né? Se eu quiser que ele fique até que eu venha, então Jesus ele não está prometendo e dizendo que João vai ficar até ele vir. Não, Jesus não prometeu isso não, né? Está lá bem no texto bem claro. Então Pedro achava que João iria ficar vivo até Jesus vir. Mas lá no texto diz que Jesus não falou isso, ok? Mas Jesus falou para Pedro, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa, Pedro? Então Jesus tem poder para manter um discípulo vivo até ele vir nas nuvens com todos os seus anjos, né? E essa profecia Jesus já fez lá atrás, antes de ser ressuscitado e aparecer para o discípulo. Então essa profecia que Jesus fez, que alguns dos discípulos que ali se encontram não vai passar pela morte até ele vir com os anjos. É com os anjos, não é dois anjos, não, é com os exércitos, com os anjos, né? Então Jesus fez essa profecia para alguns discípulos, ninguém sabe para quem foi, quem realmente vai estar vivo até hoje, tá certo? Então, como vocês estão vendo aí, depois é que eu vou trazer, né, todo o mistério, né, e provar que Cristo não voltou. Aquela profecia que Jesus fez no monte, Cristo não voltou ainda. Eu vou mostrar muito texto bíblico, né? Porque eles ficam bagunçando, porque quando Jesus fala para os seus discípulos, né, eu vou, mas voltarei. Jesus está falando ali quando ele estava, né, ali com os discípulos, que ele iria morrer e iria voltar para eles. E Jesus apareceu para 500 pessoas. Ele ficou 40 dias ali, né? E apareceu para 500 pessoas. Só que esse herege aí, incrédulo, ele não entende, né? Que Jesus no Monte das Oliveiras, ele subiu e disse que vai voltar. Tá certo? Então, é bom, irmão. Depois você vai conhecer o mistério, né? Que eu vou mostrar para você, porque a maioria dos desigrejados estão acreditando nisso aí. Que Jesus não vai voltar, que Jesus já voltou, que é uma bagunceira terrível, né? Então vocês têm que se lembrar, né, dos falsos mestres que vieram, muitos falsos mestres, pessoas querendo ser mestre, outros querendo ser professor de Bíblia e tá bagunçando a Bíblia Sagrada. Então você tem que se lembrar que no fim dos tempos haverá homens pervertendo o Evangelho. É pervertendo mesmo o Evangelho. Tá certo? Então, que Deus abençoe a todos e até mais.